Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da Educação. Arte. Primeiro, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Primeiro, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. Segundo, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Arte. Segundo a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Arte. Terceiro, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 9. Garantia de padrão de qualidade. 10. Valorização da experiência extraescolar. 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. A pré-escola. B. Ensino fundamental. C. Ensino médio. 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. 4. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 5. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 6. Valorização do profissional da educação escolar. 7. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. 8. Garantia de padrão de qualidade. 9. Valorização da experiência extraescolar. 10. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 11. Consideração com a diversidade étnico-racial. 12. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 13. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. Artigo 14º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. A pré-escola. B. Ensino fundamental. C. Ensino médio. Artigo 15º. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Artigo 16º. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. De jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas,
Ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Artigo 4A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Primeiro, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 2. Fazer-lhes a chamada pública. 3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Segundo, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Terceiro, qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do segundo do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Quarto, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Quinto, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. 3. Capacidade de autofinanciamento ressalvado o previsto no artigo 7º. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8º do caput do artigo 5º da Constituição Federal. 1. Prova ou aula de reposição conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Primeiro, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. 2. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. 3. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. 4. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Título 4º. Da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 1. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 2. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios.
2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. 4. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 6. A estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação, incluído pela Lei nº 13.234, de 2015. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Primeiro, na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. 2 graus para o cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9. A União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Terceiro, as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os estados incumbir-se-ão de 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende 1. As instituições de ensino mantidas pela União. 2. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos federais de educação. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem 1. As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. 4. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único.
No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 1. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 3. Os órgãos municipais de educação. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 1. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. 2. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 3. Comunitárias, na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específicas. Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Título V. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1. Da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de: 1. Educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 2. Educação superior. Capítulo 2. Da educação básica. Seção I. Das disposições gerais. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: A. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. B. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito.
e obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecerem, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Segundo, os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 2. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. 3. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. 2. Maior de 30 anos de idade. 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. 4. Amparado pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 1969. V. 6ª que tenha prole. 4. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 5. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. 6. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o 2º deste artigo. 7. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. 8. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos, como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. 9a. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. B. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio, para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecerem no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Primeiro, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Segundo os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: e a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Segunda, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Terceira, orientação para o trabalho. Quarta, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Art. 28.
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, e conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Segunda, organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Terceira, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, incluído pela Lei nº 12.960 de 2014. Seção 2ª. Da Educação Infantil. Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade. Segunda, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013. Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, e avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Segunda, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Terceira, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Quarta, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Primeiro, é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Segundo, os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Terceiro, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Quarto, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Quinto, o currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a observada a produção e distribuição de material didático adequado. Sexto, o estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Primeiro, os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Segundo, os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas,
para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Primeiro são ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. Segundo, o ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Seção 4ª. Do ensino médio. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades: 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. V. Formação técnica e profissional. Primeiro, a organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Terceiro, a critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos I a V do caput. Quinto, os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. Sexto, a critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Sétimo, a oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos contados da data de oferta inicial da formação. Oitavo, a oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Nono, as instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. 10º, além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. 11º, para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: 1. Demonstração prática. 2. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. 3. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. 4. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. 5. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. 6. Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. Seção 4A. Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Artigo 36-A. Sem prejuízo do disposto na seção 4ª deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e facultativamente, a habilitação profissional poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Artigo 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas:
1. Articulada com o ensino médio. 2. Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: 1. Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 2. As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. 3. As exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. Artigo 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso I do caput do artigo 36-B desta lei, será desenvolvida de forma: 1. Integrada oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. 2. Concomitante oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o estejam cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: A. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. B. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. C. Em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Artigo 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Seção V. Da educação de jovens e adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Primeiro, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Segundo, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Terceiro, a educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional na forma do regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Primeiro, os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. 2. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Segundo, os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Capítulo 3º. Da Educação Profissional e Tecnológica. Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integrar-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Primeiros cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Segundo, a educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 1. De formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 2. De educação profissional técnica de nível médio. 3. De educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Terceiros cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40.
A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Capítulo 4. Da Educação Superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade e estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Segunda, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Terceira, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Quarta, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Vê suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Sexta, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Sétima, promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Oitava, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 2. Graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 3. Pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. 4. Extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Primeiro, o resultado do processo seletivo referido no inciso 2º do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames, demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Segundo, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Terceiro, o processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação.
Artigo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. Segundo, no caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários para a superação das deficiências. Terceiro, no caso de instituição privada, além das sanções previstas no 1 do presente artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Quarto, é facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Quinto, para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Primeiro, as instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as três primeiras formas concomitantemente. E em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte. A toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente. B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. C. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para a divulgação das informações de que trata esta lei. D. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Segunda, em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso I. Terceira, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. Quarta, deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. B. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. C. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. V. Deve conter as seguintes informações. A lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior. B. A lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias. C. A identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente. Segundo, os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Terceiro, é obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Quarto, as instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
Primeiros diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Segundos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Terceiros diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação, reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências exemplos ofício dar-se-ão na forma da lei. Artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 2. Um terço do corpo docente pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 3. Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Artigo 53. No exercício de sua autonomia são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. 1. Criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União, e quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. 2. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. 3. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. 4. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. 5. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. 6. Conferir graus, diplomas e outros títulos. 7. Firmar contratos, acordos e convênios. 8. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. 9. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. 10. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Primeiro, para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre 1. Criação, expansão, modificação e extinção de cursos. 2. Ampliação e diminuição de vagas. 3. Elaboração da programação dos cursos. 4. Programação das pesquisas e das atividades de extensão. 5. Contratação e dispensa de professores. 6. Planos de carreira docente. Segundo, as doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. Terceiro, no caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Artigo 54.
As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Primeiro, no exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: 1. Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. 2. Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. 5. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. 6. Realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Segundo, atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Artigo 55. Caberá à União assegurar, anualmente em seu orçamento geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Capítulo V. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Primeiro haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Segundo, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Terceiro, a oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Artigo 59. A.
O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Capítulo VA. Da educação bilíngue de surdos. Artigo 60. A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras como primeira língua e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Primeiro haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Segundo, a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao 0 ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. Terceiro, o disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou no que couber, seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que incluem para os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas. Artigo 60b. Além do disposto no artigo 59 desta lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior. Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores a que se refere o caput deste artigo serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Título 6º. Dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são: 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do artigo 36. 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:
A presença de sólida formação básica, que propicia o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. 2. A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. 3. O aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 2. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. 3. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. 4. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Título 7. Dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de 1. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 2. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. 4. Receita de incentivos fiscais. 5. Outros recursos previstos em lei. Artigo 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Primeiro, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Segundo, serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Terceiro, para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. Quarto, as diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Quinto, o repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês, até o 20º dia. 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês, até o 30º dia. 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. Sexto, o atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a 1. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas.
7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 9. Realização de atividades curriculares complementares voltadas ao aprendizado dos alunos ou à formação continuada dos profissionais da educação, tais como exposições, feiras ou mostras de ciências da natureza ou humanas, matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira, literatura e cultura. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com 1. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no e na legislação concernente. Artigo 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Primeiro, a ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Segundo, a capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Terceiro, com base nos critérios estabelecidos nos primeiro e segundo, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Quarto, a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e o inciso V do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. 4. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Primeiro, os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos,
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Segundo, as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Título 8º. Das Disposições Gerais. Artigo 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Artigo 78. A. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, desenvolverão programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizastes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura. 2. Garantir aos surdos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades surdas e não surdas. Artigo 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. 1. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 2. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos. 1. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. 3. Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 3. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á, nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Artigo 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Artigo 79-C. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com desenvolvimento de programas integrados de ensino e pesquisa. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com 1. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no e na legislação concernente. Artigo 74.
A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Primeiro, a ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Segundo, a capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Terceiro, com base nos critérios estabelecidos nos primeiro e segundo, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Quarto, a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e o inciso V do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. 4. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Primeiros programas serão planejados com participação das comunidades surdas, de instituições de ensino superior e de entidades representativas das pessoas surdas. Segundo, os programas a que se refere este artigo, incluídos no Plano Nacional de Educação, terão os seguintes objetivos. 1. Fortalecer as práticas socioculturais dos surdos e a língua brasileira de sinais. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado, destinados à educação bilíngue escolar dos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizastes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. 3. Desenvolver currículos, métodos, formação e programas específicos, neles incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos. 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático bilíngue, específico e diferenciado. Terceiro, na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizastes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 1. A educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 2. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registros de diploma relativos a cursos de educação à distância. 3. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 4. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá 1.
Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. 2. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. 3. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta lei. Artigo 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Artigo 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. Artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino, que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nos termos da legislação específica. Título 9. Das disposições transitórias. Artigo 87. É instituída a década da educação, a iniciar-se 1 ano a partir da publicação desta lei. A União, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 3. O Distrito Federal, cada Estado e município, e supletivamente a União devem: 2. Prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. 3. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto, os recursos da educação à distância. 4. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. 5. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 6. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos Estados aos seus municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Artigo 87. A. Vetado. Artigo 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de 1 ano, a partir da data de sua publicação. 1. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos. 2. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos 2ª e 3ª do artigo 52 é de 8 anos. Artigo 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Artigo 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Artigo 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 92. Revogam-se as disposições das leis nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas leis nº 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192,
de 21 de dezembro de 1995, e ainda, as leis números 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.